Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Mês de agosto, mês das vocações, nos convida a pensar naquele chamado primeiro que o Senhor fez para cada um de nós na vida. Estamos respondendo também da fé pelo batismo e procuramos fazer o caminho da fé em resposta a este chamado. Mas também nas vocações específicas, e dedicamos o primeiro domingo às vocações sacerdotais, lembrando o cura d'Ars, patrono dos padres, o segundo dos pais, a vocação familiar, o terceiro, os religiosos, junto à Assunção, exemplo da consagrada, que é a Virgem Maria, e também, finalmente, a vocação dos leigos e também catequistas. Nós agradecemos nesta celebração as vocações sacerdotais. Como seminário maior aqui presente, damos graças a Deus pela vocação de cada jovem. Cada vocação é o sinal de que Deus continua pastoreando o seu povo e suscita pastores. É o Senhor o nosso pastor, mas Ele se serve de instrumentos para isso. E nós, à luz da palavra de Deus que nos foi proclamada, podemos sempre renovar o nosso sim. Primeiro, Jesus, na multiplicação dos pães, foi educando os seus. Dai vós mesmos de comer. Dizendo que o nosso pouco abençoado se multiplica. Mas se nós nos abrimos na nossa pequenez para servir, não esperar acumular, porque muitas vezes nos enganamos com o acúmulo dos bens, como foi neste domingo, aquele que quis acumular, e o Senhor, o que você vai fazer com isso, se hoje mesmo você vai para a eternidade? Então estamos respondendo o nosso sim, sabendo da nossa pequenez, mas se Deus nos escolhe, como fez a Pedro, aí vem toda a experiência do Evangelho de hoje, que após a multiplicação dos pães, Jesus vai rezar para que esta missão seja fecunda. E o povo, ele despede, que é objeto dos seus cuidados, curando, libertando todos, mas sobretudo os seus. Pega a barca, que é o símbolo da igreja, 6 vezes no texto de hoje se repete a barca, que é a igreja. E Pedro é a referência, é o dono da barca, né? Aquele que vai cuidar da barca e vai cuidar do rebanho também, vai cuidar de toda a realidade da igreja. Depois nós vimos que é noite, ondas agitadas, vento tempestuoso, são os problemas da vida de quem responde ao chamado. Não é fácil, quem quiser me seguir, tome a cruz. Jesus não nos engana, Ele fala do que Ele mesmo veio neste mundo fazer. Como Jeremias, nós vimos o pecado do povo, a infidelidade do povo, deu o exílio, né? E agora, após o exílio, Jeremias está falando: eu sou o teu Deus, tu és o meu povo, eu vou reconstruir este povo, eu estarei com ele. E isso acontece no Evangelho. Jesus reúne os seus e nesta barca ele faz a experiência de que os males deste mundo foram vencidos. E esta experiência do mar é justamente este mundo tenebroso, mas ele caminha sobre o mar para dizer que Ele é o nosso Deus, nosso Senhor. Claro que os discípulos, num primeiro momento, não entendem nada, é um fantasma, é o medo, a insegurança. E nós vemos que Jesus diz: não temam, sou eu. Então Pedro se encoraja: deixa eu andar também sobre o mar, venha. Só que a fé não é suficiente, né? Um vento já afundou. E Jesus o ergue para dizer que mesmo afundando, Jesus está ali,
salva-me, Senhor. Ele grita ao Senhor e ele o ergue da sua situação. Ao mesmo tempo, ele diz, puxão de orelha, homem fraco na fé. E aqui nós vemos, que vamos passar por tantas situações na vida, de provações e dificuldades. No mar tempestuoso, nós estaremos sempre diante dessas realidades, mas é o Senhor que nos chamou, é Ele que estará sempre conosco, caminhando sobre o mar, dando na multiplicação dos pães a bênção para a gente se sustentar e sustentar todo o povo, mas prestando o serviço e ao mesmo tempo olhando para aquela multidão que se maravilha com ele e o procura, e ele continua abençoando, curando, realizando a sua missão. Quero então pedir ao Senhor que também nós possamos continuar respondendo a este chamado, mesmo diante das dificuldades, das provações. E assim, como Pedro, o Senhor nos sustente, nos garanta, levar à frente a missão que Ele nos confiou. Amém. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.